Aí, de novo, sejam todos bem-vindos, mais ouvintes podcast, essa segunda temporada onde a gente fala menos e escuta mais, dando voz para os protagonistas da nossa atividade, seja em assuntos específicos ou mais para ouvi-los. E o nosso convidado de hoje nos enche de satisfação e orgulho, porque é uma pessoa que a gente admira muito. Esses dias eu brinquei com ela que a gente precisava clonar ela, porque a gente sabe que de tão atarefada, tantas coisas que faz, mas achou um tempinho na nossa agenda para falar sobre esse tema tão importante, que são os cães de proteção, os cães guardiões. Na nossa primeira semana da segunda temporada, quando a gente abriu o grupo do WhatsApp, está aí a imagem, vou até deixá-la um pouquinho maior para quem tiver interesse. Todos que são produtores, técnicos, trabalham diretamente, dependem da ovinocultura, a gente tem um grupo do WhatsApp onde a gente debate um pouco dessas questões, sejam as questões que estão nos episódios, ou sejam outros temas que achamos pertinentes. E se você quiser participar, é só ler esse QR Code que está no cantinho dessa tela, e ele vai te mandar para o grupo, lá cuidando dele, enquanto eu tento cuidar aqui mais dos episódios. E na nossa primeira semana, a gente começou a questionar o pessoal, mas quais são os problemas, quais são os problemas? E tem sido muito frequente, algo que a gente, infelizmente, tem convivido bastante, o relato de predadores, ataques a rebanhos. Não tenho dúvida, felizmente não é um problema na nossa propriedade, mas eu não tenho dúvida que é algo que desestimula o produtor. Tu trabalha o ano inteiro, se esforça o ano inteiro, chega próximo da hora da colheita, ou chega na hora de comercializar, e teu rebanho é dizimado por um predador. É uma lástima, temos políticas públicas, mas eu tenho dito que elas são tímidas e muitas vezes não estão sendo postas em práticas, então pouco efetivas, a gente precisa também cobrar um pouquinho mais sobre isso, mas é verdade também que temos algumas ferramentas para minimizar tudo isso, para contornar. Eu sempre digo que ferramentas existem, a gente precisa saber utilizá-las, e obviamente elas não trabalham sozinhas, a gente tem que ir somar esforços. Além disso, ainda tem uma outra questão diante das ferramentas, que é, por mais simples que ela seja, a gente tem alguns cuidados para implementar elas. Cães de proteção, cães guardiões, como os da raça Maremano, poderíamos citar outras raças, mas vamos focar na raça Maremano, porque tem sido uma realidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos vistos em várias propriedades e com ótimos resultados, desde que respeitando algumas premissas na implementação desses cães. E a Elusa, que poderia estar aqui conosco, e tomara que esteja em outras tantas ocasiões, para falar sobre lã, que ela sabe muito, para falar sobre qualidade de carne. Olha, ovinocultura na veia, eu acho que é a melhor definição da Elusa, e tomara que ela esteja aqui conosco em outras tantas oportunidades. Deixa eu convidar ela para vir para cá. Elusa, como está? Tudo bem? Bom E dia. aí, Obrigado por ter aceito o convite. bom dia, Ney. Tudo bem? Tudo Tudo, ótimo. Eu que tudo agradeço jóia. aqui pelo convite, poder conversar um pouquinho, contribuir um pouquinho. Elusa, nós vamos levar hoje o nosso bate-papo falando especificamente sobre o maremano ou sobre essas questões de cães guardiões de uma forma meio sem roteiro, mais descontraída, mas tentar levar essa informação para o produtor, que eu acho que, disso que eu comentei, é uma ótima ferramenta, mas como toda ferramenta precisa ter alguns cuidados na sua implementação para que a gente não queime uma técnica, não queime essa ferramenta, que também é algo que a gente tem visto. Eu acho que a primeira grande pergunta é por que usar cães guardiões? A ferramenta está aí disponível, mas para quem que ela é útil? Para quem que ela é pertinente essa opção aí? Exato. É, bom, como tu comentaste, né, cão guardião, ele é uma ferramenta, entre outras, para o controle de predadores ovinos. Então, ela é indicada para aquele produtor que tem muito problema com predadores, sejam silvestres ou cães também abandonados, selvajados, cães de vizinhos que acabam atacando o rebanho e dá todo aquele incômodo, né, que nós já conhecemos bem. Nesse sentido, a gente vê o cão guardião como uma excelente alternativa e temos trabalhado com ótimos resultados. Produtores que têm adotado
o maremano, o outro cão guardião, feito com a formação correta, o manejo correto, eles têm tido muito bons resultados e praticamente eliminado esse problema aí de depredação, tá? Principalmente predação de ovinos e de cordeiros. Mas também essa ferramenta a gente tem que destacar que é para aquele produtor que quer lidar com o cão, que está acostumado a lidar com o cão, que gosta de lidar com cães, né, na propriedade, que tem essa disponibilidade de atenção, porque o cão ele também exige uma atenção e um monitoramento do produtor. Né? Produtores que não têm essa paciência ou que não gostam, né, muito de cães ou de lidar com cães, podem buscar outras alternativas também, né, como cerca elétrica, as próprias burras, ou as lhamas, temos outras alternativas, né? Pois é, durante o nosso bate-papo lá no grupo mesmo, o pessoal relatou, né? Tinha alguns proprietários que relataram o burro, a burra, né? A fêmea como uma alternativa utilizada até em alguns lugares no Uruguai. A lhama, que não encontramos com tanta facilidade, mas que também poderia servir. E os cães como uma ótima opção dentro dessas propriedades ou dentro desse perfil de produtores que têm condições de atender esses pré-requisitos, que não são tão exigentes assim, mas que existem. Então, não é comprar o cachorro e atirar ele no campo e achar que ele vai sair fazendo o resultado. Mas além desse perfil do produtor, dele conseguir dar atenção, ou ter um colaborador que o faça isso, perfil de propriedade, vocês veem o maremano mais indicado para algum perfil de propriedade? É só para propriedade pequena, é só para grande, é só para média, porque isso é algo que a gente escuta com frequência também, né? Não, maremano não é para mim, maremano é para propriedade X. Tem isso até onde isso é lenda, até onde isso é mito, Elusa? Até isso foi uma das dúvidas que eu tinha quando eu iniciei o trabalho aqui na região. Porque a gente se baseou em todo o trabalho que o INHA e o Sul no Uruguai fazem, né? Eles têm aí um histórico de trabalho e de pesquisas com o maremano na guarda dos ovinos no Uruguai. Esse trabalho começou em 2012 no INHA e seguiu, e eles têm vários resultados aí já comprovados, tem guia. Então, não foi nada novo, né, que eu fiz, eu me baseei no trabalho deles, né, até inclusive traduzi ali o guia para facilitar para os produtores acessarem. E a minha dúvida, minha grande dúvida era essa, porque aqui na região, especialmente aqui mais na região central, onde eu trabalho, o perfil das propriedades é bastante propriedades pequenas, né, e pequenas em número de ovinos e em tamanho de hectares, né, muito produtor familiar, com no máximo 50 hectares, então 20 hectares, 50 hectares, e que criam ovinos, pequenos rebanhos. Então, a gente iniciou com unidades de observação justamente para verificar, vai dar certo ou não vai, e a gente foi acompanhando. Então, pegamos uma propriedade maior, em torno de 300 hectares, e pegamos propriedades de 20, 30 hectares. E vamos dizer, para nossa felicidade, deu certo nas duas, tá? Então, tanto em pequenas propriedades como grandes propriedades. E isso também é uma coisa que o INHA e o Sul destacam, que apesar de a gente fazer a formação e indicar que o cão, no início, ele tem que fazer a impressão longe das casas, ele é perfeitamente adaptável à realidade do produtor. Então, se o produtor é aquele produtor que junta os ovinos toda noite num galpão, se pode fazer a impressão desse cão, da formação inicial ali quando filhote, dentro do galpão onde as ovelhas estão, se pode adaptar essa tecnologia. E foi o que a gente fez. Então, temos produtores que fizeram no meio do campo, temos produtores que fizeram mais próximo à casa, mas sempre respeitando aquele contato de não trazer perto de casa, de não ter contato com cães de casa. Então, na verdade, depende mais do manejo do produtor, como ele vai fazer, do que o espaço ou do que o local que ele vai fazer essa impressão.
Eu acho que essa é uma informação bacana, porque a gente desmistifica aquela coisa de não, é só para pequeno produtor, e na verdade, quando a gente fala do INEA, o Instituto Uruguaio, a gente fala que lá as pesquisas eram para propriedades maiores, né? Então, aqui a gente teve que adaptar para propriedades menores, e temos sucesso em todos esses casos, muito mais relacionado à conduta do proprietário, do tutor, de quem vai manejar esse cão, do que necessariamente do tamanho da propriedade e não necessariamente também vinculado à forma de manejo, porque a gente consegue adaptar para lá e para cá. Durante a tua fala, tu já falou algumas palavras-chave. Eu não tenho expertise e conhecimento profundo sobre maremano, embora seja um admirador, mas a gente sabe que, por exemplo, não é adestramento, é impressão, não é... Eu acho que esse primeiro vínculo, essa introdução do cão, essa impressão, eu acho que é e não deixa de ser a introdução do cão, né, o início, acho que é algo que a gente também pode pontuar bem, Elusa, porque eu acho que é um de dar um maior confundimento, né? Eu fui comprar um maremano, mas ele não é treinado, ele, na verdade, não é bem exatamente isso, né? Tenta nos ajudar nisso, Elusa. Exato, o pessoal às vezes confunde um pouquinho, acha que é um treinamento, mas na verdade não é, tá? A gente divide basicamente em 4 etapas esse processo de formação. E que quem já faz isso, como o INEAS, que eu cito, que é o básico, mas outras entidades também, é, é que a gente não vai realizar comandos, que na verdade o adestramento é comandos, né? Tu vai ensinar comandos ao cão. Então, o que a gente a gente vai fazer, na verdade, é um manejo para que esse cão ele exerça o máximo do seu instinto com controle nosso, com controle, né, do proprietário, que seja o líder, que ele entenda que seja o líder dentro daquilo que a gente quer, ou do território que a gente quer, no caso, o rebanho que a gente quer, né? Inclusive, o maremano pode ser utilizado para outros animais, não só para ovinos, né? Pode utilizar para aves, né? E para outros, mas faz o processo da mesma forma, semelhante. Então, a gente divide em 4 etapas fundamentais, que seria do nascimento aos 45 dias de vida do animal, em média, que aí é o nascimento no criador. Ele vamos dizer, é necessário e vamos dizer, mais importante possível que esse filhote já nasça em contato com o rebanho, né? Se não nasceu, que os pais exerçam a função, é bastante importante, que já estejam exercendo essa função de guarda de rebanho. Então, se ele tiver esse contato desde o nascimento, já é um grande passo. Outra questão é a escolha do filhote. Então, o produtor vai escolher o filhote que ele se certifique, conheça bem a propriedade, como é que os pais desse filhote estão trabalhando no rebanho, tem um histórico genético de guarda de rebanho. Não necessariamente precisa adquirir um filhote com registro, mas que ele saiba e conheça bem o histórico desse animal, dos pais e avós dele como guardiões de rebanho, já é um grande passo. Após os 45 dias, seria a idade ideal para se introduzir o filhote. Um produtor, vamos dizer, que vai adquirir o filhote, né, dele trazer em torno de 45 dias para a propriedade e fazer o processo que a gente chama de impressão. A impressão ou imprinting, os uruguaios chamam de imprinting, a Argentina coloca como impronta, que nada mais é que um período que a gente chama de período sensível do cão, que ele tem ali entre os 45 dias até os 90, 100 dias no máximo de vida, ele vai estar num período sensível que ele vai se identificar com quem ele está convivendo. Então, se a gente executar esse período aí da forma correta, já é um grande passo para que esse cão ele siga essa função de guardião. Então, coloca lá, né, com umas três borregas ou ovelhas, né, num cercado isolado, com água em comum,
coloca um abrigo para ele, uma casinha em que ele receba ração. Muitos produtores utilizam um comedor automático direto dentro da casinha, porque daí não tem problema de as ovelhas irem comer, né, a ração. Uhum. E ali, naquele cercado, ele começa a convivência com aquelas ovelhas. Então, num período de 30 dias aí, dessa impressão, ele normalmente ele já vai adquirir afinidade, que é aquela afinidade familiar. Ele vai identificar aquelas ovelhas como sua família. Daí depois sim vai passar para outra etapa, que é a etapa de socialização, que é a abertura do cercado e o contato com o resto do rebanho, o resto das ovelhas do rebanho, né? E aí ele começa. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar, Elusa. Lembra que a gente comentou? Elusa tem uma apresentação maravilhosa, a ideia não era seguir a apresentação, mas eu falei, ó, vou roubar algumas imagens. E daí, essa do cercado, vamos ver se eu consigo colocar na tela. Aqui, quando a gente Isso. fala de impressão e deixar os animais. Vamos por etapa para deixar bem fixo para o pessoal, ainda mais quem não tem a experiência ainda, mas certamente, ou infelizmente, possa ter passado pela questão de predadores. Então, a gente tem uma ferramenta muito boa para tentar controlar predação ou minimizar, junto com outras tantas ferramentas, mas que a gente tem que saber usar. Começa na escolha desse filhote, que ele tenha esse vínculo, que ele tenha o vínculo paterno e materno de pais que trabalham nessa mesma função. Isso sempre ajuda muito. A gente tem um problema sério, né, Luda, que o maremano ele é muito bonitinho, mas muito bonitinho mesmo. Então ele acaba virando cão da família, e daí eu, por exemplo, nós somos aqui de Uruguaiana. Eu vou na praça, no centro da cidade, e daqui a pouco o cara tá passeando com o maremano. Eu não posso dizer que ele está errado, mas ele virou um cão de companhia. Ele deixou de ser um cão guardião. Ele deixou de exercer a sua profissão original, digamos assim, e passou a ter outra atividade de companhia, de estar junto com a família. E o problema, muitas vezes, é a frustração quando, se por um acaso, ela chega a ter uma ninhada. Ah, mas eu peguei um maremano. Então, muitas vezes se perde essa aptidão, digamos assim. Então, pais e mães que já trabalham e o filhote que nasce nesse meio acaba sendo um grande facilitador. Passou esse estágio inicial de nascimento, 45 dias, essa impressão que a gente faz no rebanho é um cercado, e daí vocês estão vendo na tela aí um cercado com uma casinha para o cachorro, 3, 4 ovelhas, e eles vão ficar reclusos, vão ficar entre eles, digamos assim, vão ficar forçando ou reforçando esse vínculo. Então, água à vontade, num bebedouro muitas vezes incomum, tanto para ovinos quanto para o cão, e uma fonte de alimentação para o cão, para ele poder se alimentar à vontade. E isso normalmente um pouco distante da sede, né, Luz? Acho que esse também é um cuidado Exato, importante, né? essa é uma propriedade que tinha a condição de fazer bem distante da sede, fez no campo, né? A gente coloca que é importante até fazer esse cercado, geralmente num local, se tu tens aí ali um local no campo que as ovelhas param, que seja um paradouro para elas, ou que elas vão comer o sal, ou vão comer uma Já estão suplementação. habituadas ali, né? Por quê? Porque como é um cercado, tá? E outra coisa importante é que esse cercado seja aí, ó, uma tela que ele tenha a visão para o resto do campo que depois ele vai estar. Então ele vai enxergar o resto do rebanho, o restante do rebanho que está ali na volta, se alimentando, ele já vai enxergando, já vai visualizando, mesmo estando dentro do cercado, tá? É interessante de ter um comedouro, deixar um comedouro automático, por quê? Para que o cão ele não associe a alimentação ao humano, né? Chegar o humano, a pessoa que cuida vai dar comida, ele vai associar ao humano e às vezes se apega ao humano, né? Então, para não atrapalhar, ele deixa a comida disponível. E outra coisa, e outra questão ali que estava enfatizando ali, né, desse cercado aí, quanto ele fica na impressão, também não é para deixar o animal isolado de interagir com o dono ou com quem está lidando com o rebanho. Então, é importante essa interação,
de quem vai lidar com as ovelhas, seja o proprietário, seja um colaborador, ter uma interação diária com esses cães, mas de uma forma correta. Então, ele vai lá, né, uma vez por dia, 2 vezes por dia, um pouco de tempo, meia hora, 1 hora, para que ele veja os cães visualizam ele, começa a ensinar o que a gente disse que é a única coisa, vamos dizer, um comandinho que a gente ensina, que é o não. Tá? A única Perfeito. palavra que ele deve conhecer por toda a vida é o não. Então, não dá, por exemplo, não você chegar quando eles vêm por conta, e sim começar a chamar. Então, quando chamar, identificar o cão pelo nome, que eles vêm, aí recompensa, aí tá, faz, né, um leve carinho, mas nunca nada exagerado. Então, é importante que não tenha esse, vai toda a família lá, vai as crianças brincar com os cachorrinhos, que bonitinho, que estão lá com as ovelhas, aí já começa os erros, né, a estragar. Me parece que a gente, não sei se gaúcho ou se brasileiro em geral, parece que a gente tem uma cultura Não, nós que é somos cachorreiros. bastante. Nós somos cachorreiros. E é bastante difícil quando a gente enxerga aquele filhotinho tão fofinho, tão bonitinho, Parece não ursinho. fazer isso. Exato, não fazer isso, né? E assim a gente vê, né? Acabam ficando na casa, muitos produtores, porque Esse momento, eu não sei se estou errado na minha avaliação, mas esse momento dos 45 até os 90, 120, 100 dias ali, isso. onde está fazendo esse vínculo, quando a gente acaba nos aproximando em excesso, a gente acaba interrompendo o vínculo que ele tem que estar criando com os ovinos e acaba muitas vezes trazendo esse vínculo mais de cão de companhia, de cão de interação, e acaba desvirtuando de alguma forma o foco dele, que deveria ser criar esse vínculo e entender, se esse é meu vínculo, a partir de agora eu tenho que proteger ali no futuro esse daqui que é a minha família, digamos assim, né? Acho que Exato, pelo menos eu tenho exato. visto meio por aí. Elusa, É. eu vou fazer um intervalinho, tu quer que nessa primeira parte aqui a gente passe algum dos vídeos? A gente tem uma série de vídeos aqui que a Elusa gentilmente nos mandou. Eu acho que pode passar. Acredito que eu coloquei na ordem ali do 1 ao 11. E eu acredito que o 1 seja a impressão. Exatamente esse, tá? Os filhotinhos, tu vê Aqui, ali ó, como são pequenos. exato. Eles têm, acho que eles não estavam nem com 45, acho que eles estavam com 40 dias quando esse produtor pegou esses 2 machinhos, tá? Esse também é um produtor maior, ele em Dom Pedrito, então ele fez bem no campo, bem distante da A propriedade da casa. casinha. Ele fez uma casinha e colocou ali um comedor automático que achei Tá? bem interessante para Um o cano pessoal de usar de PVC. modelo. Exato, bem simples e que vai direto ali lá para dentro da casa, e aí as ovelhas não alcançam, As porque às vezes ovelhas não elas estão e não logram eles, compete né? com eles, claro. Exato. E aí a fonte de água, sim, tá? A fonte de água ela tem que ser comum justamente para possibilitar que eles se aproximem. Porque se vocês verem aí nesse vídeo, recente que fazia 1 ou 2 dias que eles entraram no cercado, então eles Botar de estavam se novo. conhecendo, né? Ó a Sim, reação ainda das tem. ovelhas. Ó, como as ovelhas ainda estão receosas, digamos assim, né? Ainda Exato. não. Elas não conheciam, né? Tão receosas que são esses bichinhos. Então estão conhecendo. À medida que começar a sede, eles vão beber, e aí vão se acostumando e vão se chegando perto. Outra E, questão é a recomendação de tamanho, né? O INE ele recomenda em torno de 16 metros quadrados de cercado. Por que não maior? Não muito grande para justamente para a gente possibilitar essa interação, né? Não, evitar fazer um cercado muito grande, senão aí dificulta essa interação, né? Então, 16 metros quadrados em médias, um tamanho e, razoável, né? Para e a aquilo que a gente gente fazer estava as coisas. comentando de cuidados para utilizar bem uma ferramenta, né? Porque por que tem que ser o telado? A Ilusa bem nos trouxe para que ele veja o restante do potreiro, o restante do campo. Porque às vezes alguém tem lá uma peça, uma baia do cavalo que está parado, vou botar eles na baia. A gente vai acabar não conseguindo ter o êxito que a gente gostaria. Deixa eu ver se eu já consigo colocar o segundo aqui. Aqui também é filhotinho ainda, não deve ter 100 dias. Aí já está no final do período de impressão, tá? E aí já foi diferente, já foi um produtor menor e que ele recolhia todos os dias ovelhas para esse cercado.
tá? Esse Mas, cercado é maior, mas só que é o seguinte, todos os dias vinha todo o rebanhozinho dele ali para dentro, tá? E aí já está no final do período de depressão, aí a gente vê, ó, que as ovelhas não estão nem aí, né? É uma sim. cadela, no caso, elas não estão nem aí para ela e ela está brincando com uma comida ali que o produtor colocou ali para as ovelhas, tentando morder também, se achando ovelha também, né? Brincando. Brincando com galho. Agora, vê se não é fofinho, se não dá vontade de levar para casa. Ó. Eu entendo o produtor que acaba desvirtuando o cão, mas é que é necessário essa impressão É. dele. Senão ele acaba não exercendo. E Ó. E olha como elas estão habituadas, ó, que ela está brincando aham, com a ovelha e ó, não. já vê que já está bem, bem adaptado, né? Essa ela já estava no final do período de depressão, em seguida já ia abrir para ela ir com elas para o resto do rebanho, começar Vamos ver aí. se vamos ver se o 3 ainda é impressão ou se a gente vai avançar. O 3 aqui ainda é impressão. Esse aqui é uma situação diferente. Esse produtor ele resolveu criar os maremanos e nesse sentido já com sentido de guarda, ele fez a adaptação dos dele, tem um casal. E aí ele já está com os filhotes e ele faz esse cercado um pouco maior e coloca também as ovelhas, e aí entra a mãe dos filhotes, ela tem um local para entrar e dar de mamar. Né? A mãe Ah, que está sim. no campo cuidando das ovelhas, ela entra ali só para dar Entra, dá mamar. de mamar e volta para o seu serviço. Isso, e esses aí eles já nascem, né? Praticamente aí nascem, esses sim nascem com as ovelhas já. Tá, aqui já estamos pulando a próxima etapa. Vou fazer um intervalinho antes de vir para essa etapa. Então a gente sabe que a partir do 4 agora vem a nova. E daí eu já vou chamar a Elusa. Vocês viram aí que é curioso, e como tem detalhezinhos que a gente cuidar, nada de extraordinário, mas como toda ferramenta, a gente tem premissas e cuidados para fazer a implementação correta dela. Chamar um intervalinho que a gente sempre faz de cotações para ver como é que estão os preços nessa quinzena, todo dia 15, todo dia 30, a gente tem um episódio novo, e para vocês se informarem sobre o preço, vamos trazer essas cotações. Já voltamos. Última semana do mês de julho, vamos passar o preço dos ovinos gordos aí, a maioria das praças para vocês. Lembrando sempre que esse vídeo vai ao ar pelo Mais Ovinos, tanto na página do Instagram quanto no YouTube. Começando pela Bahia, Rei dos Cordeiros, lá em Remanso, na Bahia, R$ 26,00 o quilo da ovelha gorda, quilo da carcaça da ovelha, e R$ 28,00 o quilo da carcaça do cordeiro. Já em São Paulo, VPJ está pagando R$ 34,00 no quilo do cordeiro Dorper definido, R$ 34,00, e do cordeiro lanado, né, raças de carne lanada, está pagando R$ 30,00 o quilo da carcaça. Covicap, ali no Santa Catarina, meio oeste de Santa Catarina, eles trabalham com os preços um pouco diferentes, aí já é quilo vivo. Cordeiro de 35 a 39 quilos, eles estão pagando R$ 13,00. E o cordeiro de 40 a 50 quilos, lembrando que sempre o cordeiro dentro de leite, esse cordeiro está R$ 14,00 o quilo vivo. Tá? Quilo da ovelha, eles estão pagando 10 a 10,50. E agora no Rio Grande do Sul, as praças do Rio Grande do Sul. Então o Carneiro Sul hoje está trabalhando com 10,50 na ovelha gorda, tosada, com ultrassom. E o quilo vivo do cordeiro, R$ 12,50, tá? De preferência, cordeiro tosado também, que a gente sabe que nesse período agora a lã está muito alta, né? Isso também pesa. Então, preferência cordeiro tosado. No armazém do cordeiro, o armazém do cordeiro está recebendo R$ 15,60 do frigorífico Coqueiro. Lembrando que esse preço diferenciado é porque anos de parceria, né? Já são mais de 8 anos aí de entrega semanal para o frigorífico Coqueiro, então isso aí vale muito, essa fidelidade. Já a Celebra está trabalhando com preço de R$ 10,50 na ovelha, R$ 11,00 no capão, R$ 12,00 a R$ 13,00 o borrego de 2 dentes, o borrego gordo, e o cordeiro gordo está se trabalhando com preço de R$ 12,50 a R$ 13,00. Então a gente vê que a entre safra no Rio Grande do Sul, no sul, fez com que elevasse os preços, né? Porque muita chuva, frio, o cordeiro não desenvolve.
Bom, estamos de volta, depois que vimos aí as cotações. Lembrando, mais ouvindo os podcasts, segunda temporada, agora ouvindo os protagonistas da nossa atividade. Feliz de estar dividindo essa manhã com a Elusa, uma baita profissional, extensionista da Emater, médica veterinária. Já fizemos juntos, tive o prazer de dividir algumas tarefas com a Elusa e estou sempre admirando o trabalho dela, que é fenomenal. Hoje falando sobre Maremano, uma ótima ferramenta para uma das coisas que tem sido uma grande dificuldade da ovinocultura, que são a questão de predadores. Então, não é incomum a gente ver produtores se queixando de predação. Esse foi um tema que foi falado lá no nosso grupo do WhatsApp. De novo, fica o convite. No cantinho direito ali, se vocês fizerem a leitura do QR Code, vocês vão cair lá para o grupo de WhatsApp, que é um grupo para todos aqueles que dependem economicamente da ovinocultura, sejam professores, técnicos, confinadores, terminadores, indústria, produção, produtor rural. Se a ovinocultura é uma atividade comercial importante para ti, tu tem que estar lá nesse grupo, porque lá a gente debate e aprofunda esse e outros tantos temas. E a gente estava falando sobre problemas na atividade e o predador, ele com frequência é citado. E daí eu provoquei a Elusa, porque ela tem, além de outras tantas expertise sobre o cão maremano. Deixa eu chamar a Elusa, todo dia 15, todo dia 30, a gente tem um episódio novo. Dessa vez, maremano foi uma ótima escolha. Falamos de por que usar, falamos dos cuidados ali da escolha desse cão, ainda filhotinho, que os pais exerçam a profissão, digamos assim, que ele preferencialmente também esteja nesse ambiente, e depois falamos desse primeiro momento que não é adestramento, e sim essa impressão de fazer esse vínculo dos 45 até os 90, 100 dias com o rebanho, num cercado limitado, onde tem esses cuidados de alimentação, de água. E a Elusa comentou bem, acho que a gente pode reforçar a questão de, olha, a única palavra que ele tem que aprender, a única coisa que ele tem que saber é o não. Que é para te impor um limite. Daqui a pouco, se ele vai vir até as casas, que eu estou dizendo não, para ele voltar lá para o ambiente dele. Mas a oportunidade que ele tem de vir até as casas é após essa impressão, quando a gente acaba tirando ele do cercado e passa por estágio ali, onde ele vai começar a ter contato com o campo. Que mais a gente tem de cuidados nessa etapa, Elusa? Pois é, né? Então, na etapa de socialização, aí ela vai começar a partir dos 90 dias, aí quando esse cão ele vai estar saindo do cercado da impressão, né? E aí começa essa etapa que a gente chama de socialização, socialização com o resto do rebanho que ele tem que cuidar. Então, a gente vai abrir esse cercado e vai deixar esse cercado aberto, né? E esse cão, por quê? Porque nos primeiros dias ele pode até ficar receoso de sair, às vezes pode sair um pouquinho e voltar, né, para a sua segurança, que inicialmente a segurança dele é aquele local de impressão, onde tem a casinha, onde tem a comida. E as próprias ovelhas que ele ficou ali no cercado que vão guiar ele para apresentar para o restante do rebanho, né? Então, o rebanho, os ovinos, eles têm essa tendência a imitar, né, o comportamento dos outros. Então, elas vão trazer eles para próximo do restante do rebanho que não conhece. Aos poucos, o restante do rebanho vai ver que elas estão bem tranquilas com ele e vão se acostumando, né? E aos poucos esse cãozinho vai saindo do cercado e vai se introduzindo no rebanho. E aí, depende também do tamanho do rebanho, né, que ele vai cuidar, você pode fazer ou facilitar, se é um campo maior, até a utilização de potreiros maiores em que tu vá apresentando, vai juntando aos poucos o rebanho por categorias, né? Você pode fazer dessa forma também, ali na apresentação até tem um desenho esquemático, né? Então, tu abre um cercado maior, seria um potreiro maior, e aí depois, sim, vai abrindo para o restante do campo. Então, ele vai conhecendo todo esse território aos poucos, né? Então, nessa etapa aí,
de 90 a 120 dias, o cão vai estar com 3 a 4 meses, ele vai começar a socializar as ovelhas, né? Então, É essa imagem, Elusa, do esqueminha? exato, Tá. exato, aí. Então, aquele quadrinho menor seria o local da impressão, né? Em cima, E a no par... meio ali. Isso. E Tá. aí, isso, em cima no meio ali. E aí, a partir de que abre esse cercado de impressão, você coloca num potreiro maior, com uma categoria ou uma parte das ovelhas, você coloca ali e é para ele aos poucos se acostumando, se é um rebanho grande. E depois você abre para o potreiro maior, e assim vai fazendo. Observem aí nesse desenho importante aí, né? O cãozinho preto, né? O totó ali da casa. É importante que todo esse período que a gente está fazendo de formação, a impressão, a socialização, esse cãozinho fique ali na casa, né? Ele não saia por campo e ele não vá lá interagir, tá? Principalmente no local da impressão, porque senão o que que acontece? Se a gente permitir essa interação lá na impressão, ele vai cheirar, vai brincar. Quando esse cão, o maremano sair do local da impressão, ele vai procurar o outro cãozinho e aí pode ocorrer comportamentos errados que a gente não quer e aí dá problema e desestabiliza e tudo que a gente está tentando fazer, né? Show, show. A gente estava falando dessa importância dessa impressão e desse vínculo, que, de alguma forma, o tratador, o proprietário, tem que também criar esse vínculo, porque senão ele vai ser uma pessoa estranha e pode ser até confundido com um predador pelo maremano. Então, ele tem que criar esse vínculo, não pode exagerar no vínculo, mas uma vez por dia, 2 vezes por dia, passar ali, ficar um tempo com o animal, para o animal reconhecer ele. Mas qualquer outra distração, a gente acaba podendo prejudicar esse vínculo tão forte que ele possa ou que ele deva vir a criar com as ovelhas. E daí entre esses outros cães, e talvez muita gente fala da origem do cão e tudo mais, mas eu acho que é esse um dos pontos de maior gargalo, porque que nem a gente brincou, nós somos cachorreiros. Então é difícil uma propriedade que já não tenha alguns cachorros, Exato. com muitos S's no final, porque sempre no plural. Então, tu tem um potreiro onde tu vai fazer esse cuidado, mas em algum momento um desses cachorros vai lá e daqui a pouco daí já virou brincadeira, já virou farra. Esse próprio maremão daqui a pouco vai querer retornar para as casas e daí a importância do não. Então, ó, ele está tentando retornar para as casas, daqui a pouco tem que dizer não, para que ele entenda que o lugar dele é lá no potreiro, com o rebanho, na casinha dele, onde ele tem o seu abrigo, onde ele tem a sua alimentação. Me parece esse ser uma das grandes dificuldades nessa parte da socialização. Exato. Outra coisa que me chamou a atenção ali, Elusa, é diferenciar quando eu chamo, ele pode vir, mas ele não pode vir por conta própria. Alguma coisa nesse Exato. sentido, né? Quando o cãozinho vem ali no cercado de impressão, vamos dizer assim, o produtor se aproxima do cercado de impressão, o cãozinho vem e se aproxima dele, então ele ignora. E aí ele começa a ensinar um nome, e quando chamar pelo nome e ele vir, ok, dá atenção. Mas quando ele não chamar e o cãozinho vir, aí ignora, porque ele entende que não é para ele vir. Porque daí é o que vai segurar ele, por exemplo, para vir mais perto de casa, ou querer alguma outra coisa, tá? Mas sempre ir lá no cercado, ter essa interação moderada com os cães, principalmente até pelos cuidados ali básicos, né? Então, ele vai ter que dar vacina, vermífugo, né? Então, tem que observar todas essas questões. E depois para manejar também, porque não é incomum ocorrer o contrário. Às vezes não tem muita interação com os humanos e aí o cão acaba ficando arredio. E depois, na hora de tu precisar pegar o animal para curar uma bicheira, para fazer o manejo de controle de carrapato e pulga, você não consegue. Perfeito, perfeito. Tem que ter o vínculo, mas tem que ter esse vínculo com certa limitação e com certa prudência, para que não fique exacerbado, mas também não fique tão superficial.
Tá aí, a gente fala de uma forma que parece muito difícil, mas também não é toda essa dificuldade, porque, que nem a Elusa bem falou, eles já estão colocando em prática tudo isso e já têm visto ótimos resultados. Acho que a gente tem alguns videozinhos sobre essa parte aí do pós-cercado. Vamos ver se eu consigo colocar. Aqui acho que já está sem o cercado. Isso, esse aí foi o momento, tá, que o produtor abriu o cercado. Então ele estava observando e filmou para nós, né? Então ele saiu, as ovelhas que estavam no cercado se misturaram às outras e eles ficaram tentando ir atrás delas. Só que as Claro, outras estranharam, ó. Você vai ver claro, que as porque outras não conhecem, estranharam. Mas eles estão muito parceiros, querendo se misturar. Isso é curioso, né? Porque na verdade, quando a gente coloca algumas poucas ovelhas, 3, 4, que a gente falou, num cercado, essas ovelhas elas acabam sendo professoras, digamos assim. E com elas esse vínculo se estabelece e elas ficam absolutamente acostumadas com o cão. Mas nessa essa etapa pós-cercado de campo, as outras ainda não têm essa experiência, né? Então é natural que elas fujam um pouquinho, vão ter que se criar esse vínculo também com essas não professoras, digamos assim, né? Exato, isso aí. Então é o primeiro dia, a primeira hora, então aos poucos vão se acostumando. Por isso que a gente determina em torno de um mês para socializar com todo o rebanho. Né? Vamos ver Uma se média. esse outro aqui também é referente a isso. Esse aí é para ressaltar aí um dos, vamos dizer, dos 3 comportamentos que a gente tem que priorizar, né? Tem 3 comportamentos que a gente que tem que um bom cão guardião ele tem que ter, né? Que é a atenção, a confiabilidade e a própria proteção, né? E aí eles demonstrando dentro daquele cercado maior que eu falei, ó, eles já estão em socialização com mais um rebanho ali, um pequeno rebanho do produtor, uma parte, e eles já, quando viram a gente chegar, se aproximar da cerca ali, eles já correram para latir para nós, né? Enquanto um cão, que acho que não sei se consegue ver muito, está lá no meio das ovelhas, né? Um ficou. Esse aqui ele fez a adaptação de 5 filhotes, porque ele tem vários potreiros com cercas, então ele queria fazer mais do que 2, né? O rebanho dele é bem dividido. E foi mais uma unidade de observação que a gente fez, né? Vamos tentar 5, e deu certo, realmente. Então, eram 5 cães em impressão, depois foi para socialização, e esses 4, quando a gente se aproximou, já vieram latir, né? E avisar que ali é o território deles, né? Ali tal rebanho. Ali, ó, só ressaltar atrás que também, ó, esse produtor, logo que ele foi fazer impressão, ele tinha colocado aquelas zinco no cercado, ele não sabia que tinha que ter essa visão, né? Aí eu disse para ele, perfeito. não, tem que abrir pelo menos uma parte para que esses cães tenham a visão do resto do teu pasto aí, das tuas ovelhas, né? Aí ele abriu ali. Um detalhezinho que às vezes a gente faz até como cuidado, porque, não, mas é para trancar o vento, para ficar mais confortável para os animais, mas na verdade são ajustes da técnica que nos cabe muitas vezes esclarecer para o produtor de que não, é necessário por algum motivo, e o motivo é ele entender o tamanho do potreiro, entender as dimensões, entender que aquele ambiente, todo aquele ambiente ainda é da área onde ele deve exercer a atividade dele. E essa outra questão aí, bem a Ilusa colocou, ó, pessoal estranho chegou, eles são cães de proteção, são cães guardiães, o que eles fazem? Eles fazem um alerta daquilo ali, opa, tem gente estranha, eu vou latir, eu vou lá ver o que é. Então, tu vê que mesmo ainda estando em estágio inicial, já estão mostrando a sua aptidão, né? Já estão exercendo aí o que se espera deles. Vamos ver o videozinho 6. Vou tirar o áudio. Acho que mais volta um pouquinho, tá? Já passou. Aqui. Ai. Aqueles já são grandes. Acho que esse daqui deve estar fora de ordem. Aí, ó. Aí, assim, ó, esses cães, eles já estão no rebanho, tá? Já são adultos. Na verdade, são aqueles mesmos que vocês viram no vídeo anterior, já adultos, já no rebanho.
E o que acontece? Esse produtor comprou um lote de borregas, né? Ah, E sim. colocou um lote de borregas que não conhecia eles, né? E chegou ali na mangueira. E o que esses cães viram, né? Já avistaram que tinha animal novo chegando e foram lá para conhecer, para cheirar, né? Claro, as borregas estanharam, mas é sempre interessante quando tu compra animal novo que não conhece cão, tu fazer uma apresentação, vamos dizer assim, uma mini socialização, né? Ou deixar um tempo em algum cercado menor para não para eles essas ovelhas não saírem correndo. Às vezes são ovelhas que estão até ariscas, né? Ou já sofreram Claro. ataques. Então, deixar num espaço menor para elas não correrem, não se machucarem, e eles poderem chegar e se apresentar e conhecer. Eles viram mas eles viram que eram ovelhas e eles estavam se apresentando, né? Cheirando e conhecendo. Aqui a gente observa no momentozinho do vídeo que está o caminhão ali, que possivelmente acabou de descarregar esses animais. Exato. Obviamente, as ovelhas estranham, mas tem um ambiente menor, controlado, que é a mangueira, o curral de trabalho, e os maremanos já querendo socializar e dizendo, opa, tem mais gente para eu cuidar aqui, então já conhecendo elas e tudo mais. Isso a gente sempre faz nesse momento. Então, vamos pensar assim, tem vários perfis de propriedades onde tem um fluxo maior de animais que adquirem, comercializam, então sempre nessa chegada ter esse cuidado de fazer essa apresentação, porque muitas vezes, na grande maioria, essas ovelhas não vão estar habituadas. O cão é um predador para elas, digamos assim, então até elas entenderem que aquele ali não é, e na verdade é parte da família dela também, a gente tem que criar esse vínculo. Então, acho que ficou bem ilustrativo esse vídeo aqui também. Vamos ver se o próximo também é referente a isso. Acho que aqui já é maior. Né? Aí é outra etapa, tá? Aí essa é a Nina, né? Aquela cadela que vocês viram lá brincando com as ovelhas, ela saiu agora para outra etapa, que é a adaptação e orientação, que a gente chama. Então, a partir aí dos 4 meses, depois que fez a socialização, ela está já numa etapa de se orientar, saber todo o território que ela tem que cuidar e se adaptar à rotina do rebanho. A rotina desse rebanho é que, como ele prende todo dia, então todo dia pela manhã ele solta o rebanho. E ela tem que ir junto, né? E aí ele dizia para ela aí, né? Vai, Nina, vai. Ela ficava, às vezes, esperando um pouco. E o que é... E aí tem questão, tá? Que acho que a gente não falou no início, que é a questão de por que a gente recomenda 2 cães, tá? 2 cães ou mais. Vamos entrar nisso agora. Eu imagino que essa partezinha, até estava lendo o trabalho de vocês e a apresentação, a gente acho que tinha alguma parte que dizia ali adolescente, que é uma parte meio problemática. 4, 5 meses começa a adolescência, né? Adolescência canina, comum, estamos habituados com essa, então tá, deixa a gente, terminamos a impressão, abrimos o cercado, agora vamos chegar nessa parte da adolescência, enquanto isso eu vou chamar aqui mais um intervalinho, vamos ver as receitas, né? A gente sempre tem uma receita aí para estimular o consumo da carne ovina, então já retornamos com a Elusa para a gente falar dessa impressão. Tem vários cuidados nessa questão de pôr potreiro, 1 animal, 2 animais, quantidade, e esses cuidados que temos que ter com qualquer ferramenta, e com o maremano não seria diferente, mas que também não é nada de outro mundo, porque senão a gente fica falando cuidado, parece que é algo exorbitante. Vamos ver a receita e já retornamos. Buenas, pessoal, tudo bem? Gabriel de Oliveira, da Estância Rui Malo. Hoje a gente está se aventurando aqui nas panelas, onde a gente fez um ragu com estingo de cordeiro, da nossa linha mamão. O ragu, ele é uma receita que ela é coringa, tu consegue usar ela como base de várias receitas, ou com polenta mole, ou para fazer um risoto. E hoje, em especial, a gente está fazendo ele para ser o recheio da nossa lasanha. Para esse ragu, a gente utilizou um estingo de mais ou menos 1 quilo, que nós picamos ele para facilitar para fritar. Usamos uma cebola, 4 dentes de alho e uma cenoura ralada e um salsão picado para agregar sabor. É importante também fritar bem o estinco antes de colocar a cebola e o alho, que também a gente dá uma fritada junto com o estinco. Assim que estiver bem fritinho, já pode colocar a cenoura e o salsão. E uma dica importante
é tu passar a colher nas bordas da panela para soltar essas casquinhas, que agregam um baita sabor na receita. Depois é completar com água e 15 minutos depois a gente tem essa consistência do nosso estinco, que é só desfiar, que ele vai ficar com um molho muito saboroso e nessa consistência aí. Nós utilizamos o nosso ragu para montar uma lasanha, mas dá para usar ele como base para outras receitas. Nessa lasanha a gente usou o molho branco como um molho base, até porque o ragu, depois que a gente desfia e volta para a panela, a gente não retira a água que ficou do cozimento, né? Até porque tem um baita sabor. E no nosso caso também, a nossa lasanha a gente usou queijo mussarela e finalizou com queijo parmesão para não roubar muito o sabor do cordeiro. Aí é esperar ele gratinar e quando tiver nesse pontinho borbulhando, é só correr pro abraço e saborear essa lasanha altamente nutritiva e saborosa. E aí, gostaram? Eu gostei quantiste. Barbaridade. Bom, retornando, estamos falando hoje de maremano, está sendo um bate-papo muito legal, a gente já desmistificou alguns detalhes, pode para tudo que é propriedade, tem que ter alguns cuidados, falamos do filhotinho, do 45 aos 90, depois abrindo o cercado para ele conhecer a área ali onde ele vai atuar, e daí estávamos falando da questão de chegar à adolescência. E a adolescência é sempre um período conturbado e um período onde a gente tem que fazer, vamos chamar assim, de orientações. Vamos ver se a Elusa concorda comigo que essa adolescência ela precisa de algumas orientações. E Elusa, tá por aí ainda? Tá aí a Elusa. Jóia. Elusa, chegamos na adolescência desse cão e precisamos orientá-lo porque normalmente é uma fase conturbada da vida. O que a gente tem que ter de cuidado nessa etapa aí, onde ele já fez a impressão, onde a gente já abriu esse cercado para ele conhecer o seu rebanho, conhecer o seu potreiro, mas ele está ali naquela fase ali conturbada. O que a gente tem de cuidar nesse momento? Exato, aí é bastante importante o monitoramento aí do produtor, de quem lida com as ovelhas, tá? E aí, porque aí na adolescência ocorre que ele tá, vamos dizer, ele tá socializado já com o rebanho, tá conhecendo todo o território que ele tem que proteger, ele sabe proteger, mas como todo bom adolescente, às vezes é rebelde, ele quer tomar decisão, né, por conta própria, e nessa aí, às vezes, ele se atrapalha. Ele pode o quê? Às vezes, um vizinho próximo, ele invadir o território do vizinho, ir parar lá no vizinho, ou ir parar na estrada, ou querer tocar alguém na estrada. Então, é importante aí o olho do produtor de tá próximo, né? De estar cuidando isso. Então, às vezes, a gente tem recomendações, ele fugiu, ou ele foi parar no vizinho. Bom, primeiro a identificação, né? A importância da identificação do cão, ou o chip, né? Uma coleira, o cão bem identificado para ele poder ir lá buscar, né? E também a gente recomenda a guia. Então, ele ter a coleira e o produtor pode até, se for necessário, por certos períodos ali, no máximo 1 hora, pegar ele e colocar ele na guia e prender, vamos dizer, ele no local ali onde as ovelhas comem, onde as ovelhas estão com um parador ali no campo, dá uma prendida nele ali para ele entender que ele tem que ficar ali próximo das ovelhas, né? Então são correções, né, que o produtor pode ter que fazer porque isso pode ocorrer. Outra questão é de não brincar com os cordeiros, né, paridos, ou querer correr o cordeiro porque ele quer brincar e nessa brincadeira ele é grande, ele vai machucar, tá? Então, corrigir. Então, por isso que tem que ir lá desde a impressão ter essa interação moderada e correta do produtor com o cão, para que ele já saiba, né, que não pode fazer e ele entenda o não já, né? Eles estejam entendendo o não. Perfeito. A gente tinha falado, né, a importância do não, né? Isso. Então, e naquela questão de ter pelo menos 2 cães é justamente também para isso, que nessa adolescência ele ainda quer brincar, quer se divertir, e quando ele está sozinho, fica mais difícil controlar. Ele pode querer brincar mais com as ovelhas e com cordeiros e acabar machucando. Então, ele tendo outro cão,
ele pode brincar com outro cão, né, e não atrapalhar e não machucar as ovelhas. Então, esse é um detalhe. E ali, naquele vídeo que a gente estava mostrando ali, da adaptação da Nina, o produtor teve dificuldade. Ele pegou só aquela cadela, ele não quis dois, né? Então vamos observar, vamos ver como é que vai ser. E realmente ele teve dificuldade na hora do nascimento dos cordeiros, porque a Nina, ela ficou muito carente, né, por estar sozinha, e aí ela queria brincar com os cordeiros, ele ficou com medo de machucar, acabava prendendo quando as ovelhas estavam parindo, né? Não impediu que ela exercesse assim, a proteção, não vinha outros cães, não vinha predadores, mas atrapalhava um pouco nessa questão. Vamos dar uma olhada aqui na apresentação da Eluz. A ideia não era fazer a apresentação, e sim um bate-papo, mas tem essa parte aí dessa etapa de risco, de fazer correções e orientações. Vamos ver de novo o vídeo da Nina aqui. Eu acho que ele está com áudio. Ó. Vê que ela está soltando o rebanho e ele está estimulando ela a ir, porque a vontade dela talvez possa ser de ficar. De ficar com ele e tal. Exatamente. Então ela está na adolescência, está com 6, 7 meses aí. Então ela está aprendendo que ela tem que ir todos os dias com o rebanho. Ela posa com o rebanho e ela tem que ir lá também. E ela vai. Só que ela fica esperando mandar e ir embora. Porque é uma propriedade pequena. E isso a gente consegue minimizar quando a gente trabalha com 2 cães, Elusa. Exato. Daí tu consegue precisa minimizar. ser do mesmo sexo, tem problema de cruzar se for de sexo oposto, mas fora isso pode ser ou não? Como é que vocês veem? Pode ser do mesmo sexo, né? Aquela questão de fêmeas, se tu pega 2 fêmeas, tem o problema, a questão dos cios, né? Os cios tu vai ter que aprender, porque pode vir outros cães, né? Ou se tu vai botar o casal, tu vai fazer uma criação, né? Você não castra também, né? Chega um momento e castra e depois não se incomoda mais. Vai, Nina. Vai. O começo que é interessante, ó. Ela fica aguardando o comando, né? Mas assim que o comando é dado, tu vê que ela prontamente vai. Certamente, se tivesse entre 2, seria mais uma correção mais, talvez até desnecessária, mas certamente mais confortável, mas nada que seja também de outro mundo que não seja superável, né? Vamos ver o próximo videozinho. Aí, ó, aqui eu quero destacar que era o mesmo produtor lá de Dilermando, o que ele fez? Ele estava numa segunda impressão, porque ele também estava criando e colocou a segunda leva de filhotes naquele cercado. E os outros cães, aqueles primeiros, já estavam lá no rebanho, né, no campo. E quando a gente se aproximou do cercado de pressão, que estavam aquelas ovelhas ali, o cão que estava lá no rebanho viu a gente se aproximar e entrou dentro do cercado e ficou na frente das ovelhas. Já exercendo a sua profissão na plenitude. Que ele viu que a gente estava se aproximando do cercado, ele não estava ali, os filhotes que estavam ali, os pequenininhos, nem apareceram, acho que estavam dentro da casa. E ele chegou e pulou e entrou e ficou na frente das ovelhas. Então, aí a função de proteção, né? O guardião exercendo aí sua atividade. Vamos ver esse outro, que ele no rebanho. Essa aí é São Francisco, daí só para mostrar, é uma cadela já A gente vê que um adulta, potreiro maior e que ela está exercendo também a função, ela conhece o produtor, viu, até abanou o rabo, mas ela não veio para a gente, ela ficou lá na frente das ovelhas. Acredito que um pouquinho com uma idade mais avançada do que a Nina ali, que a gente viu no vídeo anterior. Não, essa aí já está com mais de um ano, tá? Então, uma cadela adulta que foi feita a correção naquele período crítico ali da adolescência, e feita a correção, tu vê que na vida adulta tá completamente bem adaptada e introduzida ao rebanho, e mesmo vendo o proprietário, vendo o tutor, sabe que o ambiente onde ela tem que ficar é junto com os animais.
Exato. O que a gente reforça é que o produtor tem que cuidar essa etapa, porque às vezes assim, o produtor se anima e realmente é animador, depois da impressão ali, socialização, a gente já vê que eles já estão exercendo a proteção, né? E tu dá uma animada, mas às vezes dá uma relaxada, né? E às vezes não dá bola. E daí quando chega a adolescência, dá esses problemas aí, e o produtor não acaba não corrigindo, e aí tu perde todo o trabalho, né? Então, a gente tem que, por isso que é uma ferramenta que tu tem que ter paciência, porque tu tem que, exige um cuidado, um monitoramento até um ano e meio de idade, que a gente diz que o cão adulto está pronto, né? Então, exige esse monitoramento aí. E, Luz, eu te fazer uma pergunta que, na verdade, desconhecimento meu, não sei se tu saberia nos ajudar. Por exemplo, depois desse um ano e meio, esse cão adulto está pronto e a gente sabe que esse vínculo aí tá realizado e tudo mais. Só que tem muito essa coisa também da área, do ambiente onde ele está inserido. Essa comercialização do cão adulto, ela acaba não sendo muito eficaz, né? Tu diz de comercializar ele adulto já para proteção, né? Exato. Por exemplo, não, esse Exato. cão Não, tá absolutamente não. adaptado, ele exerce a profissão, sim, mas ele exerce naquele ambiente onde ele foi introduzido. Não necessariamente a gente vai acabar tendo êxito comercializando esse cão adulto, né? Por isso, Na aquele cuidado verdade, inicial do filhote. na verdade, com as ovelhas ele se identifica, né? Mas como a gente mostrou ali no vídeo, cada rebanho que chega na propriedade, tu tem que fazer uma apresentação, né? Sim. Porque o cachorro conhece, as ovelhas não conhecem o cachorro, então elas têm que ter uma adaptação. Então, quando tu faz adulto, que se tu comprou adulto, daí tem que ver se ele teve toda a formação como guardião. Se ele não teve, não adianta nada, né? Não vai chegar. E se você vai comprar de um criador como esse que eu coloquei ali, ó, de São Francisco, ele cria os cães já e faz toda a formação inicial ali. Aí sim ele vende o cão com mais idade, ele vende em torno de 4 meses, 5 meses, que o cão já está iniciado. Mas mesmo assim, daí o produtor que compra esse cão, ele tem que fazer uma adaptação inicial, né? Seria uma impressão mais curta, vamos dizer assim, lá com o seu rebanho, né? Para que as ovelhas, principalmente, conheçam. E aí E sim, acredito que também uma relação com esse novo tutor que vai ser um estranho para ele, né? exato, tem que fazer a relação, tem que fazer uma apresentação inicial e aí fazer a socialização com o rebanho novo, e aí ele está o processo de formação, que é aquela adaptação ali na parte da adolescência, né? Ele tem que acompanhar essa adolescência e corrigindo algum comportamento negativo. Então, aquela ideia de muitas vezes, não, vou comprar o adulto e fugir dessa etapa, está muito dentro Não daquilo tem que a gente como. falou, que não é um adestramento, que na verdade é uma introdução para criar o vínculo, para adaptar, para fazer essa impressão. Então, nós precisamos disso tudo. Tem uma paginazinha aqui que eu vou colocar também da apresentação da Elusa, que eu acho que resume mais ou menos bem, do nascimento aos Isso aí. 45, o filhote permanece com a mãe e os irmãos, sendo desejável, mas não imprescindível que tenha contato com as ovelhas. A gente comentou sobre isso. Dos 45 aos 90, esse período que os argentinos chamam de impronta, né? O que a gente está chamando de impressão, onde a gente faz o cercado e eles vão permanecer lá. Obviamente, todos aqueles cuidados do cercado, da dimensão, da alimentação, da água em comum, alimentação individual, mas a água em comum. Depois tem esse período de socialização, onde a gente abre esse cercado, a partir dos 90, 100 dias, e depois esse período aí mais crítico de correções. A gente fala mais crítico, mas de novo, não fiquem achando que é algo, só para você ter atenção e não baixar a guarda de achar que está tudo pronto, mas alguma correção, alguma orientação é sempre necessária, que vai até aí ao redor de um ano e meio, e a partir desse um ano e meio aí a gente tem uma ferramenta que vai durar pelo menos uma década ou mais, e que vai nos ajudar muito na questão dos predadores. 2 cachorros é melhor do que um, para eles se sociabilizarem. E eu uso uma dúvida também que eu tenho, é a questão de que eu vejo alguns produtores, e até tu comentaste isso em algum lugar, trabalhar por potreiro, propriedades muito grandes. Então, vamos pensar, o cara tem 300 hectares, e a sede está no meio, tem 150 hectares para um lado, 150 hectares para o outro, vamos supor assim. E ele tem ovelha nos dois ambientes.
não é equivocado, ou o que é mais indicado ele ter, por exemplo, um casal à esquerda e um casal à direita, ou como é que funciona esse B? Porque esse casal à esquerda, por exemplo, ele vai ter muita dificuldade de proteger o rebanho que vai estar à direita, no outro potreiro. Então, a gente trabalha mais ou menos por potreiro nesses casos, como é que a gente faz? Não, é que na verdade o que que tu vai fazer? Tu tem um rebanho grande, tu pode fazer a impressão de mais de dois cães. Então, por exemplo, em vez de fazer dois, tu vai fazer a impressão dos 4 cães juntos. E tu vai fazer a socialização junto, só que por etapas, como a gente mostrou ali. Tu abre um potreiro, faz um, abre o outro, até conhecer todo o rebanho, né? Pode até botar, posar, dormir todo o rebanho naquele potreiro menor, para que eles conheçam. E o que que vai acontecer? Os cães, eles vão se ajustar depois, tá? Conhecendo todo o território, eles que vão decidir. Uns ficam num potreiro, outros ficam no outro. Mas eles vão sempre Perfeito. cuidar de todo o rebanho. Então, 2 ficaram daquele lado, 2. Mas eles vão se organizar entre si. Por isso que é importante, assim, o Maremano e essas raças de cães de guardiões, eles têm esse instinto de independência. É um cão muito independente. E ele tem que aprender a tomar decisão sozinho. Claro, dentro daquilo que o líder estipulou para ele. Mas então, ele estando dentro daquilo ali, ele já conheceu todo o rebanho, eles vão se organizar entre si para ver quem fica num potreiro, quem fica no outro. Esse produtor é um exemplo clássico, ele tem vários potreiros divididos, então ele adaptou 5 cães e eles E cobram eles mesmos perfeitamente. se distribuem para todo mundo Sim. ficar show de bola. Isso acho que é uma dúvida comum. Outra dúvida que a gente percebe que é comum, já indo para o nosso encerramento, a gente falou, né? A gente tem um histórico de ser cachorreiro, propriedade rural, que tu não chega e não tenha alguns cães ali ao redor da casa, é muito difícil. E normalmente quando a gente vai juntar os nossos rebanhos, a gente sempre leva o cão, normalmente preferencialmente um border collie, algum cão de pastoreio para para nos ajudar a recolher esses animais. Esse cão, ele não pode ser interpretado. Como é que a gente faz essa relação do cão com o maremano que vai estar lá protegendo, quando a gente está juntando os rebanhos, seja para passar num tronco de contenção e repassar os animais, fazer um famacha, ou para o que seja, trocar de potreiro. É preferível não levar esse cão? Que cuidados a gente tem que ter com esses cães da propriedade de pastoreio com o cão de proteção? Tá. Aí é uma coisa importante, assim, ó, que realmente é uma dificuldade dos produtores lá, tem muitos cães, então nós temos que dividir. Esse produtor que ele tem um cão que é da propriedade e vai para o pastoreio, ok, o pastoreio ele é um trabalho, né? Então, o que que vai acontecer? O maremano já introduzido ali no rebanho, ele vai reconhecer como trabalho junto com o produtor, que às vezes vão se conhecer, vão se cumprimentar, mas não vão se dar, não vão se relacionar. Porque qual é a tendência depois que o maremano ele está introduzido no rebanho? Ele vai estar junto do rebanho e quando chega um cão de pastoreio para tocar, para colocar lá na mangueira, ele vai junto no meio do rebanho. Tá? Ele não sai de perto do rebanho, não vai interagir com os cães de pastoreio. Só que não pode, a gente tem que ter esse cuidado, deixar o cão de pastoreio, na hora que ele não está trabalhando, ir lá no cercado brincar. Isso que a gente Claro. não pode ter. A gente tem que ter esse controle, né? Mas não permitindo esse contato lá no cercado, né? E permitindo o contato correto, as ovelhas estão habituadas a serem tocadas pelo cão de pastoreio, o maremano vai estar junto com as ovelhas, não vão interferir em nada. Essa era outra pergunta, porque eu acho que também é uma curiosidade que, claro, a gente que já viu, já não estranha, mas para o produtor que talvez ainda não tenha a vivência da ferramenta, quando a gente traz os animais para, por exemplo, para um curral de manejo, porque eu vou repassar eles, esses maremanos eles tendem a vir junto com o rebanho, eles fazem parte do rebanho. O Entram rebanho é a dentro do família deles. brete, Eles entram exato, no entram no brete, meio eles do vão brete. cruzar ali, eles vão passar na mangueira, na seringa e tudo mais. Então, uma curiosidade que faz todo sentido, porque, de fato, não faz sentido eles ficarem lá no potreiro, se a função deles é proteger o rebanho, e se eles foram socializados e impressos, vinculados a esse rebanho, obviamente, quando esse rebanho se desloca, eles acabam se deslocando junto.
Acho que mais ou menos Exato. falamos um pouquinho sobre tudo, embora certamente ainda vai ter outras tantas perguntas e curiosidades e temas. Acho que uma curiosidade que também vale a pena a gente comentar é mais ou menos qual é o investimento necessário quando um produtor imagina no maremano. E daí a gente tem que pensar também, que nem a gente falou, talvez um não seja o melhor cenário, pensar em dois. E pensar também esse produtor que ele tem todo o custo de manutenção desse animal, tem que alimentar, Exato. vacinas, controle de pulga e carrapato, vermífugos, isso tudo não pode ser deixado de lado, obviamente. Mas o custo de aquisição desses animais, a Lusa, tem girado ao redor de quanto, mais ou menos? Embora, obviamente, oscile. Sim, varia bastante, mas assim, ó, se pegar um cão, assim como a gente falou, buscando pais de função em rebanho, é em torno de 1.000 a 3.000, mais ou menos, tá? Em torno de R$ 1.000 a R$ 3.000 esse filhote, tá? Dependendo Então, se a gente está do pensando em território. dois, a gente está falando entre R$ 2.000 a R$ 6.000. É, Claro que parece ser um investimento significativo, obviamente, dependendo da situação de cada um, pode ser que seja, mas se a gente pensar o prejuízo de uma predação, rapidamente a gente acaba conseguindo diluir esse custo e, na verdade, a gente não está falando de custo, a gente está falando do investimento, exato. porque nos traz uma tranquilidade, nos traz um conforto de saber que os nossos rebanhos vão estar menos expostos à predação. Eu tenho conversado até com alguns pares de que, por que não? Hoje a gente tem, por exemplo, uma linha de crédito no Banrisul para cães de pastoreio. Por que não fazer algo semelhante para cães de Ótimo. proteção? Isso poderia ser uma política pública, se bem adotada, e a gente já tem bastante parte documental justificando tudo isso, né? O cão em Sim, si, ele funciona, ele é uma ótima ferramenta, então, daí a gente abre outras tantas perguntas. Elusa, muitíssimo obrigado. Espero que você repita essa participação outras eu tantas que agradeço. vezes. Eu tenho que te mandar uma carteirinha aí de sócia, porque a gente vai precisar de ti outras tantas vezes. Eu lembrei de ti da lã, eu lembrei de ti de qualidade de carne, de extensionista e dessa relação que tu tem, dessa vivência tão rica com esse produtor de perfil familiar, desse produtor das mais diferentes ambientes, o pequeno, o médio, o grande, o familiar, o muito pequenininho, e isso sempre enriquece muito na tua formação. Acredito que abrilhanta sempre que tu consegue nos transmitir ela, e tu transmite sempre com muita clareza e propriedade. Então, obrigado, Elusa, e te prepara, porque o pessoal depois vai te perguntar lá e vai querer saber, vai querer aprofundar o tema, e daí a Elusa está lá conosco no grupo. Espero que ela tenha gostado. Para vocês que também Adorei. quiserem, de novo aí, a gente tem lá o grupo. Até esse episódio, claro, nem sei se esse grupo ainda vai estar por lá, porque mas Não, vai estar sim, montamos. brincadeiras à parte, tem sido bem legal. É uma troca, é um amadurecimento que a cadeia precisa de se aproximar, de interagir, de saber conversar, de saber debater. E a gente tem conseguido isso, sempre tentando associar com algum tema, e falamos um pouquinho sobre maremano dessa vez. Elusa, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço e aí parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu admiro muito o trabalho que vocês têm feito, tu e a Vanessa, e que continue, porque é o que tem nos motivado aí, nos ajudado a motivar aí a crescer aí no vinocultura. Eu acho que está dando muito resultado. Joia, joia, joia. Bom, retornamos em breve. Enquanto isso, seguimos lá no grupo e em outros tantos lugares. Sigam também. Tu tem um perfil no Instagram, né, Lusa? Como é que é o nome? Isso, Luz, Eu tudo acho que tu botou a mão no microfone e deu uma cortadinha. Lu Extensão Rural, Tá. E @Lu Extensão daí, Rural. por lá, eu sei que tu compartilha também bastante dica e orientação aí para o produtor. Então, fica também essa dica aí para o produtor seguir nas redes sociais. A gente está por aí. Voltamos em breve. Um abração. Espero que vocês tenham Isso, gostado tanto quanto a gente. abraço.